E a gente já começa, inclusive, o programa agora ao vivo com a repórter Maria Maciel, que já traz a atualização dos casos de Covid-19, que já tem novidades, inclusive, sobre as medidas adotadas também pelo governo para combater o coronavírus. Vamos saber os detalhes e as informações com a Maria Maciel, que está nesse exato momento para trazer os detalhes. Maria Maciel, com você, nos atualize. Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. Isso mesmo, a gente teve a atualização do boletim epidemiológico da CESAL e hoje Alagoas conta com 110 casos confirmados da Covid-19, 7 mortes e também 285 casos suspeitos. Essas duas mortes, que a gente teve um aumento aí, o último boletim trazia 5 óbitos e agora subiu para 7. Trata-se de um homem de 46 anos e uma mulher de 73. Essas mortes, elas foram notificadas ao CIEVES nesta sexta-feira. Então, a gente aí tem uma atualização do número de casos, que subiu de 89 para 110 casos confirmados aqui no estado da Covid-19. Wilson, a gente participou agora, a gente acabou, faz poucos minutos, uma coletiva de imprensa com o governador Renan Filho, em que ele falou um pouquinho, várias coisas, sobre as medidas que estão sendo tomadas, a questão do isolamento social. E eu vou fazer um pequeno resumo aqui do que foi dito, com relação às ações do governo. A distribuição de cestas básicas, anunciadas, que são 260 mil cestas básicas que serão distribuídas em todo o estado, começa a ser feita essa distribuição neste sábado. Então, essa distribuição ela vai ser feita a todos os municípios, e cada gestor é que vai definir como é que vai ser a distribuição junto à população necessitada. É claro, com a orientação de evitar aglomerações. O critério para a distribuição dessas cestas básicas vai ser o critério populacional. Então, o município que tiver maior número de pessoas vai receber uma quantidade maior de cestas básicas. O governador anunciou ainda, ele disse que na manhã desta sexta-feira fez uma visita ao Hospital Metropolitano e que vai ser entregue no dia 15 de maio. Segundo ele, as obras já estão quase concluídas, Na semana que vem começa a ser feito todo o aparelhamento, com os equipamentos e que o hospital também ele vai atender, são 130 leitos de enfermaria e 30 leitos de UTI que vão ser entregues aí no Hospital Metropolitano no próximo dia 15 de maio. Com isso, com esse aumento aí do Hospital Metropolitano, o governo espera chegar a 300 novos leitos de UTI e 700 leitos de enfermaria até o dia 15 de maio. Então, ele acredita, a equipe da saúde do governo acredita que, pelo menos, até o dia 15 a gente tenha já uma estrutura montada de pelo menos esses 300 leitos. Eu fiz uma pergunta ao governador com relação se esse é um número suficiente, 300 leitos de UTI. Será que é o suficiente para conter aí, para dar conta dessa pandemia? O governador respondeu que ninguém sabe, qual é o número ideal, mas é o maior número possível e que o governo tem trabalhado para isso, para entregar o maior número possível de leitos e a gente então vai ter esse incremento já agora no mês de maio, quando é esperado o pico da doença. Bom, e mais novidades com relação ao decreto, O governador não adiantou se haverá prorrogação, mas que hoje, amanhã e até o final de semana ele vai estar conversando com diversas entidades, setores da economia, para saber até se vai haver uma flexibilização, se vai haver a prorrogação e de quanto tempo será esse prazo. Então, isso vai ser definido ainda neste final de semana, O decreto que está em vigor, ele vai até segunda-feira, dia 20 de abril. Então, até domingo a gente pode ter novidades com relação a isso. Com relação ao centro de triagem, a gente teve a inauguração de um centro de triagem que funciona no ginásio do SESI e o objetivo do governo de Alagoas é levar esse centro de triagem também para o interior do estado, para facilitar a testagem e também evitar que as pessoas se desloquem aqui para a capital. Uma outra estratégia que a gente até anunciou ontem foi a questão da distribuição dos kits, dos testes rápidos para o interior. Então, todas essas ações integradas para conter aí, para ter um diagnóstico mais rápido da doença de quem vive no interior e também conseguir fazer o isolamento para que essas pessoas contaminadas não infectem outras pessoas. Então, são algumas ações que serão feitas. O governador falou ainda sobre a questão dos leitos, Hoje a gente tem pouco mais de 260 leitos de UTI.
E esse número vai quase que dobrar. Ele falou uma coisa muito importante, que é a respeito do legado, né? Muita gente deve se perguntar o que vai ser feito com esses leitos depois que tudo isso passar, que essa pandemia acabar. Esses leitos, eles vão ser um legado do sistema público de saúde, que vão atender aí toda a população que necessita, né, desses leitos. Então, eles vão ficar para atender essa população. Com relação às ligações, né, ao serviço Alô Saúde, que é a telemedicina, já atendeu mais de 3.500 ligações. Então, há muitas dúvidas, né, a população tem ligado e buscado informações. No mais, ele reforçou a importância desse isolamento para a gente conseguir aí combater, né, achatar a curva de crescimento, mas informou que, pelos cálculos, esse pico da doença deve acontecer agora em maio, não só aqui em Alagoas, como também em todo o país. Então, esse é um pequeno resumo, né, do que foi dito aqui nessa coletiva, das ações, inclusive do decreto de calamidade, que ele falou que era um decreto importante, que Alagoas foi um dos últimos estados a decretar esse estado de calamidade pública e que é importante justamente para estruturar toda essa rede de saúde para atender a população nesse momento que a gente vive aí de subida dos casos de coronavírus. Então, basicamente é isso, mas ao longo do programa, né, do Cidade Alerta Alagoas de hoje, a gente vai trazer aí na íntegra toda essa fala do governador. Voltamos com você, Wilson.